cá. Senhor, nós queremos seguir te ouvindo a voz do Teu Espírito Santo, ouvindo aquilo que o Senhor ainda tem para cada um de nós na manhã desse dia. E o Senhor escolheu que o Sérgio pudesse compartilhar, falar, Senhor, aos nossos corações, através de testemunhos, através de reflexões, que o Senhor possa inspirá-lo nesse momento e que cada testemunho que vai ser dado aqui, Senhor, possa promover edificação, salvação, libertação e restauração. Portanto, conduz o teu filho com graça, dê a ele sabedoria, dê a ele entendimento, Senhor, e que ele possa, nesse momento, Senhor, se colocar plenamente no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Paz de Jesus, irmãos. Foi encontrado um chaveiro, que eu já até falei para o irmão que me entregou, que se o dono não aparecer, vai para rolo, tá? Chaveiro aqui da Citroën de um carro. Se ao término da reunião ficar um carro aqui no nosso pátio, eu vou entender que é uma oferta e vai para rolo, hein? Tá bom? Está aqui o chaveiro da Citroën. Hã? Foi encontrada onde essa chave, Berta? Aqui no auditório? Aqui dentro do auditório, tá bom? Então, está avisado de público aí. Amém. Que bom. Não é de ninguém até agora? Olha, bota o cronômetro aí. Deu 12 horas, é nosso. Né? Há um tempo atrás, mas está lembrando aqui, que alguns de nós, talvez profeticamente, né, não sei, é tudo profeticamente, andava com chave de carro, mas não tinha carro, hein? Não sei se o ciclo está se repetindo, não sei. Graças a Deus, né? Irmãos, a gente já cantou sobre o sangue de Jesus nessa manhã. Já ouviu falar sobre esse sangue? Eu quero ler com vocês dois versículos que falam também um pouco disso, de pecados perdoados. E diz assim, eu vou ler em Isaías, capítulo 1, 18 e 19. É um convite que é feito. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes. A parte A desse versículo. Bem, eu pedi ao presbitério para estar falando com vocês, dando um relatório do que foi esse encontro lá no Arcozelo. Porque embaixo dessa palavra que a gente está vivendo, essa exortação da gente proclamar, fazer dos nossos encontros um momento de testemunhar, de alcançar vidas, durante esse ano todinho, a gente vem conversando e orando lá na comissão que trabalha com os casais. E vimos nesse processo a oportunidade da gente evangelizar com mais afinco, com mais determinação nesse último encontro. E para isso começamos a preparar a terra. Começamos a orar e passamos quase que o ano todo orando, especificamente para esse encontro. A gente pegou os 160 casais que subiram lá para Miguel Pereira e dividimos em grupos de 25 a 30, e cada um de nós, casal da comissão, ficou então com um grupo desse para estar orando, conversando, e assim passou o ano. E chegou o nosso encontro. Na quinta-feira, o encontro começou dia 17, sexta-feira, na quinta-feira subiu para lá, eu e Roseli, e mais 5 casais. Tem todo aquele preparo antes. Quando a gente entrou naquele hotel, antes de se dirigir ao check-in, falar com algum funcionário, a gente orou. A gente saiu dos carros e fomos orar.
né? Botamos a planta do pé ali e declaramos: Senhor, é tudo para a tua glória. Se tem alguém que precisa ser glorificado, visto, mostrado nesses dias, que seja Jesus. Que esse Jesus possa alcançar. Enfim, oramos e fomos fazer o que a gente tinha que fazer. E esse ano, a Roseli, ela teve assim, uma inspiração, uma direção, para a gente preparar uma sala de oração. Uma sala específica para estarmos orando. E conseguimos cobrir esse evento mais ou menos de 8 horas da manhã, foi isso, Xelinha, primeiro horário? 8 horas da manhã, e fechávamos lá quando acabava a reunião da noite, lá para as 11 horas, meia-noite. Parte da noite a oração não era na salinha, era em outro local, envolvia só a comissão, mas nós cobrimos esse evento todos os dias em oração. E foi um mover, irmãos, tremendo. A gente envolveu também cerca de 30 líderes para os grupos pequenos. E esses líderes, durante o lazer, a cada meia hora tinha um casal de líder lá orando, e um casal levava um outro casal, e assim foi. O mover da oração foi tão tremendo, que até as crianças... Esse retiro foi um desafio para nós, que tínhamos lá cerca de 34 crianças. O máximo até então levado eram 7 crianças, tinha sido 7 crianças nos retiros passados. E levamos umas tias que têm experiência de mães. Até então a gente só levava as jovens. E essas 2 jovens que foram, meus irmãos, que trabalho excelente dessas meninas. Mas as tias que já são mães, são viúvas, elas levaram as crianças em um dado momento, sabe para onde? Para a sala de oração. Aí, meu irmão, ouvindo essas irmãs falar, foi um derramar. As crianças saíram de lá e deixaram os pedidos dela, para que o próximo turno, né, o próximo casal, seguisse orando. Então foi um encontro assim, regado embaixo de oração. Aí, irmãos, não sei se eu posso falar que o céu desceu, o fogo desceu, sei que o Senhor se moveu poderosamente. Interessante que não foi uma coisa assim, equipe de casais, não. A gente voltando de lá, eu falei que a gente dividiu em média 25 casais para cada um de nós cobrirmos. Irmãos, eu praticamente recebi mensagem de todos os casais, ou para não ser exagerado, quase todos os casais da minha relação. Falam assim, Deus se moveu muito entre o nosso meio. E foi isso que aconteceu. Então a gente atribui esse mover, não que dos outros, esse encontro sempre é bom. E nós fomos para ali, irmão, nós não fomos fazer um evento para casais. O que estava no nosso coração nunca foi evento, não é evento, é um encontro. Um encontro onde a gente está aproximando casais da palavra e da pessoa de Jesus. O que está no nosso coração é isso. E esse encontro o Senhor alcançou corações ali. Para a glória dEle. Você se agrada com isso? Então adore Ele com as tuas palmas. A Ele a glória, a Ele a honra. Ele merece isso. Eu sei que a gente tem aqui pelo menos 3 irmãos que vão testemunhar aqui para vocês do que foi o encontro para ele. Mas posso te dizer que vários casais foram alcançados pela palavra, pelo mover ali da oração, tiveram seus pecados confessados, tiveram assim a ação desse sangue, né? Ainda que os pecados sejam como escarlata. Esses irmãos presenciaram esse momento e desfrutaram disso. Eu quero colocar aqui aquele áudio do Walter, lá de Cabo Frio, porque a experiência do Walter, a gente vai ouvir, é uma experiência onde a gente pôde ver que não foi a comissão que trabalhou. O corpo trabalhou ali. E o Walter, ele destaca no seu testemunho um serviço de um irmão. Eu queria que você ouvisse o Walter
e desfrutasse desse momento. Torres, meu mano, bom dia, paz de Jesus pro teu coração. Baixa um pouquinho, Edson. Acerca do retiro, cara, que me marcou muito, desde o primeiro dia até o último dia, foi, cara, ver os irmãos. A gente estava até comentando isso lá na IL ontem, ver os irmãos servindo ao Senhor com alegria, sabe? A gente pôde observar, eu podia citar nomes aqui em destaque, mas vou citar somente um, né, que eu poderia citar aqui, vou citar dois, né? Um representando o serviço mesmo, braçal propriamente dito, e o outro representando o serviço espiritual, né? Servindo a mesa espiritual. Eu poderia citar aqui o Júnior Paulino, né? Que, em meio à chuva, pegou aquele chapelão, né? E ficou conduzindo a galera para o prédio, né? De onde a gente se hospedava, né? Saindo daquele auditório. Eu achei isso muito marcante. E poderia citar vários nomes aqui que eu vi, né? Servindo, né? Ao Senhor com alegria. Ele não estava ali, eles não estavam ali, né? Servindo ao homem, servindo a igreja somente. Eles estavam com o intuito de servir ao Senhor mesmo. E eu vi muita alegria, muita dedicação, muita entrega no serviço. Isso eu vou levar para a minha vida toda e vou seguir sendo, tentando copiar, né, a maneira que os irmãos serviram. A outra, a gente não podia deixar de dizer, não menos importante, Franco, né, procurando apresentar-se, né, a Deus como obreiro aprovado, ali ministrando palestras maravilhosas, tanto de manhã quanto à noite, abrindo com uma propriedade muito grande, né, concitando a gente a valorizar pessoas e não bens, nem não coisas terrenas. Aquilo ali foi muito marcante. E as palestras como autoridade, agenda única, essas coisas que ele mandou a gente semear, né, no casamento, né? Poderia citar também com muita propriedade os grupos menores, onde a gente ali trocou experiências maravilhosas um com o outro. A gente pôde observar que a gente erra também e falha, mas tem outros irmãos que têm o mesmo erro. E isso Deus uniu ali nos grupos menores pessoas que tinham os mesmos problemas, né, as mesmas dificuldades. E isso fez a gente tentar melhorar, porque a gente sabe que a mesma aflição, né, a mesma dificuldade surge em outros casais, quer dizer, mostrando que não é somente a gente, né? Isso foi muito edificante, impactante também. Tá? A gente, como você pediu, que teria que ser um vídeo curto, mas eu poderia citar aqui inúmeras coisas que a gente pôde aprender nesse evento. A galera tá de parabéns. Continue assim, servindo ao Senhor com alegria, né? Invocando mesmo o nome do Senhor para as suas vidas. Um grande abraço, fica na paz. Ele destacou dois Torres, meu serviços mano. aí, vocês perceberam? Deu para entender que ele destacou dois serviços? Legal. E também tem, como falei aqui, alguns casais que estiveram lá e foram alcançados pelo Senhor. Um casal é o Cláudio e a Lucinda. Vocês podem vir aqui, por favor? Lucineide? Ah, tá bom. Vem aqui. Cláudio e Lucineide, eles foram alcançados, eles vão falar um pouquinho da experiência que eles viveram lá no Arcozelo. Eu sei, irmão, que a gente não vai conseguir reproduzir tudo aquilo que a gente viveu lá. Mas o que a gente quer passar para vocês é que o mesmo Deus que estava lá, atuando lá, falando sobre o perdão, falando sobre o sangue de Jesus, que pode perdoar você, pode purificar você, é o mesmo que está aqui. Amém? Paz amado, meu nome é Cláudio. Alguns nos conhecem aqui, né? Minha esposa Neide. E o que aconteceu na realidade nas nossas vidas? Quando eu vim para o Reino, comecei aqui a caminhar em 99, me batizei em 2000 na casa do Claudinho. E aí eu confessei alguns pecados, né? Veio a luz, Jesus começou a entrar e eu comecei a falar das minhas misérias, confessar meus pecados para ela. Sobre prostituição, infidelidade, muita droga que eu usei, isso
tem mais de 15 anos, 16 anos, só que a Neide nunca conseguiu me perdoar, né? E geralmente, quando tinha um atrito em casa, alguma divergência, ela falava isso, jogava isso na minha cara, e isso me entristecia muito, porque, poxa, me deixava, tudo que o Júlio falou aqui me deixa apagado, com vazio, com sensação de dívida. Eu me sentia, eu fiquei, caramba, isso realmente, esse período, esses anos todos, era assim que eu me sentia, né? E aí se movia lá no encontro, foi muito bacana, que houve restauração entre a gente, né? Houve confissão de pecado, parte dela também. Enfim, assim, eu pude ver o perdão realmente, de fato, dela, e me parece que a sensação que eu tinha é que tinha um prédio nas minhas costas, né? Então, aí eu vou deixar ela falar um pouquinho, porque ela que... Inclusive, eu queria falar uma coisa bem especial, né? Quando eu comecei a congregar aqui, eu vi os irmãos falar em línguas, se batizar no Espírito Santo. E aí eu nunca falei, pô, Senhor, o que está acontecendo? Os irmãos aí desenrolando, eu lembro de uma pregação do Modesto falando sobre isso, ficou no meu coração. E aí eu falei, poxa, e aí quando a gente tivemos quando foi lá no retiro, ela ficou inquieta, ela queria fazer a renovação da aliança, e aí o Espírito Santo falou com ela que ela teria que restaurar comigo, me perdoar de fato. E aí fomos para o quarto, ela ficou inquieta, não dormiu, fomos para o nosso discipulador, ficamos até 3h30 conversando com o nosso discipulador, orando. Enfim, nos perdoamos, aí saímos dali, fomos dormir. E aí, de manhã, a gente estava escalado para oração, para esse quarto que o irmão falou, a salinha lá de oração, cara. E aí foi um derramar tremendo, Deus falou ao meu coração. E aí eu pensei em falar em línguas, cara. A paz, irmãos. Realmente eu passei anos sendo acorrentada, sendo aprisionada, com a falta de perdão, coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de tristeza. E como meu esposo falou, nós ficamos presos. Ele querendo muito ser batizado pelo Espírito Santo, querer falar em língua, e não acontecia nada. Nossa vida espiritual presa, a gente não andava. E no domingo o Franco ministrou para os casais lá na frente. O Espírito Santo me falou, não, você não vai sem antes você confessar o seu pecado, sem antes você realmente liberar perdão. Fomos para o quarto, conversamos, e ali realmente teve um mover, nós nos perdoamos. E hoje eu posso dizer que eu fui curada, que hoje eu sou liberta para o sangue de Jesus. Sou liberta, amém, Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. A gente canta isso também. A gente também quer chamar o Rafael. Cadê o Rafael? O Marão. Vem cá, Marão. Rafael Marão. A gente falou e foi... mas deixa eu dar um testemunho breve. A gente, durante o ano, estava assim, muito indeciso se a gente vinha esse ano com grupos pequenos, se fazia, se não fazia. Aí um dia desse aí eu fui supervisionar o grupo do Gil, fazer uma visita ao grupo dele. E conversa vai, acaba a reunião, bate um papo, toma um cafezinho, né? E uma irmã falou, seu Torres, tu não sabe o quanto eu fui abençoada. Do nada, a irmã saiu dessa forma. Tu não sabe o quanto eu fui abençoada no retiro de 2015, lá no Arcozelo, no grupo pequeno. Irmão, quando ela falou aquilo, eu me arrepiei. Eu não sou muito desse negócio não, mas você... Pô, Deus está falando com a gente está orando, a comissão está orando. Vamos ter ou não vamos ter? Eu vou visitar um grupo caseiro, e lá a irmã vem com uma... Aí é o que? É a voz de Deus falando, né? Então esse grupo também tem essa conotação com o Rafa. Os irmãos veem como Deus conduz todas as coisas à medida que a gente vai colocando nas mãos dele. Pais amados, bom dia. Eu também
embora tive uma experiência maravilhosa com a questão dos grupos pequenos, né, eu queria destacar aqui, quando o Sérgio falou comigo, eu quero destacar uma história muito bacana que aconteceu. Na verdade, começou ano passado, no Retiro em Búzios. Eu convidei um casal de amigos, casal que a gente vem investindo já há um tempo, pregando, falando de Jesus. E eles foram ano passado, gostaram tanto do encontro e da reunião, que convidaram um casal de amigos que eram sócios dele na época. Só que como a inscrição começou no início do ano, eles fizeram a inscrição dos sócios e depois tiveram um litígio, um problema gravíssimo com os sócios, e romperam a sociedade, e daí para cá não se falavam mais. Na verdade, eles tinham, mais a esposa, né, tinham um medo, uma dificuldade incrível, inclusive de até mesmo estar nesse encontro por conta dessa situação, desse problema com sócio, com ex-sócio. E a gente vinha manobrando, falando, enfim, investindo nesse casal. Eu não conhecia esse casal de sócios, de ex-sócios, e essa irmã, ela já foi para lá, para esse encontro, com muito medo de ficar no grupo pequeno com o ex-sócio. Na verdade, ela não queria nem olhar para o ex-sócio, e a gente nem tinha certeza se o sócio ia ou não, porque como eles não se falavam, durante esse tempo não se falaram, não tinham nem certeza se o sócio ia. No primeiro dia, no dia da festinha, quem passa lá arrumadinho, lá na frente deles? O sócio. E aí, ministra, a gente conversa, vai, e ela já com vontade de ir embora, aquela coisa toda, porque o nome do sócio é até um nome que aparece numa canção conhecida, e ela, só de ouvir a canção, ela ficava doente, porque ela não ficava no lugar, inclusive na canção, que tem uma canção que falava o nome do ex-sócio. Conclusão da história, queridos, resumão. No segundo dia, que nós chegamos lá à noite, teve a festinha, né? No café da manhã do dia seguinte, o sócio sentou na mesma mesa que eles. E aí eu de longe, olhei, eles tiveram uma conversa um pouco extensa, mas ela ia começar a reunião, eu cheguei, depois ela deu graças a Deus que eu tirei ela para ir para a reunião, e vi que o coração dela ainda não estava ainda, e mais uma vez eu e minha esposa seguimos ministrando, falando da importância de liberar perdão e de pedir perdão também, por tudo aquilo que ela vinha nutrindo no coração pelo ex-sócio. E no último dia, eles restauraram. Foi uma benção. Eles sentaram juntos, se abraçaram, liberaram perdão, pediram e receberam perdão. E Deus, de uma maneira tremenda, usou também esse encontro para atrair, levar esses irmãos a esse momento de restauração. Tá bom? Então fica aqui registrado. Ok. Natália, pode vir? A Natália, eu não sei se ela vai começar o testemunho dela ainda aqui no Rio, mas parte de lá. Se não, começa aqui. Esse casal estava inscrito, a Natália e o Ulisses, né? Eles estavam inscritos para o encontro. E quase chegando perto do encontro, eu recebo um telefonema, não vamos mais. O Ulisses falou assim, a gente não vai mais, problema lá. Eu falei assim, eu posso falar com a tua esposa? Ele me autorizou, né? Aí eu conversei com ela. Depois da nossa conversa, ela se animou aí, né? E a partir daí ela vai falar. Tá bom? Amarelo. Pai, gente. Eu, na verdade, quando eu recebi o áudio do Torres, eu fui muito edificada ali, né, pelo que ele falou comigo. E desculpa que eu estou um pouquinho nervosa. E eu parei e falei assim, Deus, eu vou, não assim, pensando em nada. Eu falei assim, eu vou por obediência. E fui. E chegando lá, quando teve a divisão dos pequenos grupos, que eu fui para o Valci, para a Zaninha, eu assim fui muito edificada. Quando eles começavam a falar
do que eles viveram, eu fiquei pensando assim, meu Deus, porque eu fui para lá com meu coração assim muito fechado. Eu estava com uma falta de perdão muito grande no meu coração, sabe? E eu fui para lá dessa forma. E quando eu ouvi eles falar, eu ainda fiquei pensando, isso é coisa do Torres, ele que me colocou nesse grupo. Mas aí a Thalita virou para mim depois e falou, não, ele nem sabia que você ia ficar lá no grupo deles. E até o papelzinho que eu peguei estava assim, não faça o mal com o mal, perdão. Então, assim, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando ali no meu coração, na minha vida, porque eu passei por uns problemas há pouco tempo atrás no meu relacionamento com Ulisses, e foi justamente isso. Foi a falta de perdão, e aquilo estava angustiando muito a minha alma. Eu dizia que eu perdoava, mas toda oportunidade que eu tinha, qualquer coisa que me feria, eu vinha e jogava na cara dele. Você fez isso comigo, como você pode fazer isso comigo? E aquilo foi fechando meu coração. Foi, sabe, fechando. E eu falei, eu não vou para retiro nenhum, vai ser o mesmo. Eu vou para lá fazer o quê? Por isso a minha decisão de não ir. Mas Deus é maravilhoso. Eu falei até lá no retiro, o Espírito Santo, cara, é muito show. Porque ele me colocou nesse grupo. E eu fiquei ouvindo a Zaninha e o Valci falando, sabe? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando ele começava a falar, na minha cabeça, assim, construía um monte de coisa. Aí eu começava, nossa, que isso? Eu ficava assim. Aí depois ele falando e chorando. Depois, quando a Zaninha abriu a boca dela, eu falei, meu Deus, era para mim estar aqui mesmo, sabe? Eu fui muito edificada com o testemunho de vocês. Vocês são uma bênção, tá? Eu ouvindo vocês falarem, vocês não tinham dimensão do que era aquilo. No meu coração, assim, eu estava pensando 1001 coisa. Eles não têm, porque a gente não comentou nada com eles. A gente nem falou, a gente nem chegou a conversar. E eu vendo a Zaninha chorando, e eu pensando... Até eu falei com Lídia, Lídia, eu não tenho capacidade nenhuma para ajudar nada. Ela falou assim comigo, Nath, as nossas feridas curam outras pessoas, porque foi assim que foi com Jesus. A ferida dele curou outros. E nós temos capacidade, sim, de falar daquilo que nós vivemos, porque às vezes nos sentimos incapazes de fazer isso, de falar o que vivemos, mas nós temos essa capacidade, sim. A ferida de um curou a outros, que foi a ferida de Jesus. Inclusive, essa noite eu estava orando, e foi isso que Deus falou no meu coração. Ele é quem capacita. Então, o perdão, ele é isso, é você não ter mais, você falar, mas sem dor. O perdão você não joga na cara do teu marido que ele fez, nem da sua esposa. Esse é o verdadeiro perdão. Existe a dor, você vai chorar, você vai lembrar, mas ele não vem mais com esse peso, é diferente. Você libera a outra vida e fica livre, tá? Muito obrigada. Se ouvir a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Deus dá a oportunidade da gente reatar laços, Deus dá a oportunidade da gente consertar erros, Deus dá a oportunidade da gente perdoar, ser perdoado. Basta a gente dar o primeiro passo. Às vezes você veio de casa agora, você veio para o culto e de repente você veio falando, esse é o último culto, é a última vez, eu não gosto daquele irmão, não gosto do meu marido. Deus te dá a oportunidade nessa manhã, entendeu? Eu creio que esse mover que estava lá no Arcozelo pode estar dentro da sua casa hoje. Basta só você querer, entendeu? Basta só você colocar, dar o primeiro passo, se colocar, igual que a Natália falou, se colocar, deixar Deus fazer na sua vida, deixar Deus fazer através da sua vida, através da sua dor, aquilo que hoje te machuca, aquilo que hoje te traz vergonha,
Deus usa isso para abençoar outras vidas. Às vezes a gente não tem noção do quanto que Deus nos ama. Olhando, eu sofro, eu sinto dor. Eu vi minha esposa sentindo dor. Eu vi minha esposa chorando. Eu vi a minha esposa lamentando. Hoje eu vejo minha esposa orando por outras pessoas. Só Deus. Não tenta entender Deus, não. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Eu acredito muito nisso. Amém? Aleluia. Wilson também tem um testemunho que foi vivido no grupo pequeno. Muito interessante, muito legal essa experiência que foi vivida lá por um casal. Bom dia, paz. Irmãos, eu penso que esse tempo Deus, Ele fez ali uma armadilha de amor. Ali, muitos casais, eu principalmente, com a minha esposa, nós fomos muito ricamente abençoados. Tá? Mas eu queria contar uma experiência de um casal que participou conosco dentro desse grupo pequeno. Esse casal, ele teve conosco no Retiro 2016, em Búzios. Eles foram convidados por um casal que não congregam conosco. Estiveram lá. No final, teve uma chamada do Arcozelo. Eles decidiram ir também. Só que esse casal não foi. Não puderam ir nesse ano, 2016. Aliás, 2017. Mas eles foram assim mesmo. E estavam lá conosco nesse grupo pequeno. E, irmãos, foi algo assim sobrenatural. Muito tremendo mesmo, porque no primeiro ato ali, no primeiro momento que tivemos juntos, nós compartilhamos, foi uma bênção. Os 3 casais, mais esse casal que estavam lá, foi algo assim muito maravilhoso, o que Deus fez, a forma que Ele conduziu esse grupo. Eu até estava preocupado, porque tinha todo aquele repertório para a gente falar ali, tinha uma apostila, mas no final estava dizendo que a gente estava sujeito ao Espírito Santo, a direção do grupo, porque a gente não conseguiu ser fiel ali o que estava naquela apostila. E no final a gente eu chamei esse casal porque eu vi eles muito aflitos, eles não quiseram falar nada, compartilhar nada com o grupo. E eu fiz algumas perguntas para eles. Eles falaram que eles ficaram me olhando assim, atônitos, um olhando para o outro, sem ter o que responder. Eu falei, mas vocês estão passando alguma dificuldade? Tem algum... Aí o rapaz decidiu falar, o Wellington, né, e a Kelly. Hoje eles não puderam estar aqui, porque ela vai fazer uma prova, 2 horas. Mas ele falou, meu irmão, eu penso que... Queria falar que eu estou desviado há muito tempo. E a minha esposa, ela não tem Jesus no coração. E a gente não iria vir aqui. Há 2 dias atrás, nós conversamos, não adianta, para que nós vamos estar nesse encontro? Porque eles já estavam tudo arquitetado para poder se separar, divorciar. Mas o Senhor, como eu falei, Ele fez uma armadilha de amor com esse casal. Eles estavam lá, para a glória do Senhor Jesus. E naquele momento ali, a menina recebeu Jesus. Tá? Eu perguntei a ela confessou Jesus, chamei o grupo já estava indo embora. O Jonathan e a Thalita devem estar aí. Thalita não, Tainá. Tayane, desculpa. E aí voltou todo mundo, e ela confessou Jesus, ele voltou para Jesus naquele momento. E ali, no outro dia, ele já diferente, compartilhando conosco. E para uma surpresa, e não parou por aí, para uma surpresa nossa, no último dia lá, Franco chamou eles para apresentar eles à igreja. E ele pediu para falar. E naquele momento ali ele falou que há 2 meses ele estava arquitetando se suicidar. Ele já não estava aguentando mais a vida que ele estava levando, não estava aguentando mais fazer a esposinha dele sofrer. E ele declarou ali que o Senhor levou eles até aquele lugar e transformou ali a vida deles ali, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E esse casal, interessante, né?
eles moram algumas quadras, algumas ruas depois de distância, né? De onde o Marcelinho e a Kelly reúnem a igreja na casa. Ou seja, eles já saíram de lá, vinculados, já estiveram no grupo caseiro, né, Marcelinho? Foi ontem? Marcelinho, tão pequenininho. Desculpa, Marcelinho. Foi ontem o grupo caseiro? Ao vivo é isso mesmo, né, irmão? Eles já foram no grupo caseiro e só não estão aqui hoje. Ela só não foi batizada lá. Eu falei assim, poxa, eu queria chamar meu pai, minha mãe, minha família. Eu não tenho problema. Batiza lá no sítio. Então, para você ver, já saíram de lá vinculados a um grupo caseiro. Irmãos, isso é a coisa que Deus faz. E esse Deus está aqui. Ele quer fazer na tua vida também. Ele quer transformar, Ele quer perdoar. Ele quer fazer algo novo dentro de você, dentro de nós. Mas a partir do momento que a gente dá o primeiro passo em direção a Ele. E nós vamos concluir essa parte aí dos testemunhos. A gente presenteou os casais. Só que esse ano a gente foi orar. Senhor, a gente não quer dar simplesmente um faqueiro da Tramontina, como nós já demos para os casais. A gente quer dar um presente dentro do tema que a gente está desenvolvendo. Vai mostrar aqui o tema? Dá para mostrar? Não? Nós fizemos um banner e no nosso banner dizia o seguinte: casamento, um campo a ser semeado. Então vamos orar. É importante, até para dar um presente, vamos orar. Olha qual foi a estratégia que o Senhor nos deu. Que nós comprássemos, da Tramontina, é claro, né? Uma bandeja de café e que dessemos aos casais assim que eles chegassem. Então, foi aquela manobra de colocar nos quartos, aquele negócio todo. E depois, na madrugada de domingo, 4 horas da manhã, e domingo, a reunião de domingo já acabou tarde, se mover todo aqui, foi domingo. Mas 4 horas nós tínhamos combinado de acordar, acordamos para colocar em cada porta uma cesta, com algumas guloseimas, né? Cesta de café. E domingo, então na segunda-feira, a gente explicamos os casais. Qual é o nosso objetivo? Era que, embora eu perguntei, mas pedi para ninguém levantar a mão, né? Naquela quantidade de casais, é muito provável que muitos casais, maridos, nunca tinham feito e servido um café à mesa. A mesa também não, a cama. Um café à cama para sua esposa. E aquela bandeja era para isso, para ser servido um café à cama. E eu desafiei os casais, olha, vão para casa e coloquem em prática, semeiem no seu casamento, façam um café, já está tudo aí, a bandeja já está aí, os biscoitos, tudo necessário. Só você ir para a cozinha e preparar o café. Irmãos, que bênção. Já recebemos várias fotos, vários vídeos do marido entrando. Sabe o que é isso? É uma coisa pequena, mas mostra que a palavra caiu. E Jesus compara uma atitude como essa, aquele que ouve e pratica, como um prudente. Deu para entender? E se tem alguém aqui que não praticou, corra atrás do seu prejuízo, hein? Pratique, faça o café. Eu já servi 3 vezes, depois do retiro para cá, já usei a minha bandeja 3 vezes para servir para a Roseli. Tá bem, irmãos? E para concluir aqui a nossa conversa, antes da gente orar, a gente quer orar por você. A gente quer orar por você que precisa de perdão. A gente quer orar por você que precisa perdoar. A gente quer orar por você. Mas antes disso, ainda tem um último vídeo que a gente vai mostrar, que é um vídeo que veio também de uma cidade, um irmão que a gente considera. Tá? Pode soltar aí, Ed, nosso vídeo? E à medida que o Ed for soltando, vocês vão dias maravilhosos ouvir. Lá. Estamos, assim, impactados com o que Deus fez. Não, nesse não. Em nós e esse eu não vou soltar, não. Nós. O irmão, de longe. Eu não quero dizer o nome do irmão. Olá, amados. Pai, seja com todos vocês no nome de Jesus. Graças a Deus, nós já estamos aqui de volta a Curitiba, nossa casa, né? E estou aqui para falar um pouco da nossa alegria, desse encontro, né? De nós termos passado aí
pelo menos 2 tempos muito preciosos juntos, né? O primeiro, ali no dia 15 de novembro, com a liderança da igreja que se reuniu aí no Monte do Santíssimo. E também, na sequência, nós fomos ali a Arcozelo, ali em Partido Alferes, para aquele encontro muito especial, muito maravilhoso, encontro de casais, né? E eu quero deixar registrado aqui minha alegria, meu louvor, e até animar os irmãos a compartilharem aquilo que receberam da parte do Senhor. Eu estive conversando com alguns amados e alguns líderes da igreja no Rio de Janeiro, também em contato com outros irmãos através da internet. E eu ouvi muitos testemunhos maravilhosos que me edificaram muito durante o tempo da comunhão, do relacionamento, aquilo que normalmente a gente costuma dizer, né? Os grupos pequenos, a riqueza dos grupos pequenos, quantas coisas maravilhosas eu captei ali, recebi, ouvi, além daqueles testemunhos que já foram propagados no encontro. Então eu cheguei até a fazer contato com Torres e animá-lo a juntar esses testemunhos numa reunião da igreja, num ajuntamento aí no domingo pela manhã, que acontece aos domingos, e poder também os irmãos compartilharem, né? De repente, alguns líderes de grupos pequenos, ou mesmo aqueles casais que participaram do encontro, tiveram sua experiência com Deus ali, na comunhão, na confissão, na palavra, coisas que a gente, alguma coisa a gente já ouviu, né? Alguns testemunhos, como eu disse, lá no próprio encontro em Arcozelo, e outros testemunhos ali, no tete-a-tete, no 1 a 1, né? Então eu estou aqui para dizer isso. Seria muito legal se os irmãos aproveitassem o ajuntamento da igreja para poder ter essa partilha, ter esse momento especial de compartilhar o que Deus fez, está fazendo no nosso meio, né? E também, obviamente, não posso perder a oportunidade de animá-los ao nosso próximo encontro, né? De casais que, se Deus quiser, no ano de 2018 está reservado também para o mês de novembro. O Sérgio já me passou a data e eu já me antecipei, juntamente com o Cidinho, a gente se comprometeu para, de alguma forma, a gente estar cooperando também com esse próximo encontro. E eu quero deixar aqui o meu convite oficial a todos vocês aí, tá? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, tá? Fica na paz. Tchau. Bem. Irmãos, até esse momento aqui que a gente está conversando com vocês, foi embaixo de oração. A gente saiu do Arcozelo, tipo assim, ó. Tipo assim, né? Não sei de onde saiu isso, mas tipo assim, né? Senhor, o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente viveu aqui? A gente desceu com isso. Na conversa com o Franco animou a gente. Cara, por que você não fala? Dá alguns testemunhos. Então, o que nasceu aqui foi uma conversa dessa nossa com o Franco e o que já estava no nosso coração, para a gente poder testemunhar. E para fechar isso aqui, esse momento juntos, eu queria apresentar para vocês 2 irmãs que se batizaram lá. Elas estão aqui, as duas? Está? Uma você, cadê a outra irmãzinha, a esposa do Aldo? Está aí também? Tá? Não? Tá, Rafael? Tá não? Então vem aqui, pode vir aqui, por favor? Essa moça, ela se batizou lá, irmãos. Irmãos. Pode vir, filhão. Ela, o esposinho delas, são convidados nossos lá. Ela é prima da Lídia, esposa de Alex. Tá, muito obrigado aí mais uma vez, tá bom? Se render a Jesus. A outra pessoa que se batizou foi a esposa do Aldo, e tem essa terceira para se batizar, que vai ser semana que vem. Você pode ficar de pé, nós vamos orar nessa hora? Nosso coração se enche de alegria. Nós nos alegramos de verdade com tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, ó Pai, porque não foi simplesmente um passeio, mas ali, Senhor,
grandes coisas aconteceram. Nós podemos testemunhar, Senhor, através das palavras de todos aqueles que relataram. Que coisa tremenda saber que quando nós te buscamos, quando nós nos achegamos a Ti, o Senhor se achega a nós. Que bom, ó Pai, que sirva de exemplo, testemunho, para nós te buscarmos sempre em tudo, Senhor. Tudo que for feito, todo o trabalho, que nós possamos, antes de qualquer coisa, te buscar, orar, clamar a Ti, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos, e quando nós damos lugar, vidas são salvas, vidas são restauradas, existe perdão. Senhor, coisas que aconteceram ali que só a eternidade vai revelar. Senhor, nós não podemos dimensionar tudo o que aconteceu. Nós oramos, ó Pai, para que esses irmãos perseverem nesse trabalho, nesse ministério, que o Senhor continue dando inspiração, falando, e que, acima de tudo, eles, Senhor, continuem te buscando, porque, por certo, aqueles que te buscam, o Senhor se deixa ser achado. Muito obrigado, Pai, por essas vidas que foram batizadas, aquelas que ainda vão ser. Nós oramos para que permaneçam, para que deem muito fruto, para que sejam instrumentos para trazer outras famílias que estão destruídas ou quase destruídas, mas que eles sejam instrumento nas Tuas mãos para alcançá-los, ó Pai. Muito obrigado por tudo. A Ti a honra, a Ti a glória e o louvor, porque Tu és maravilhoso. E nós te aplaudimos mais uma vez em louvor. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o convite mais uma vez. E se tiver alguém nessa condição, o convite diz assim, ó: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, branca como a lã. Existe alguém que quer deixar esse sangue te alcançar? Esse sangue de Jesus, que foi derramado, esse sangue que tem poder para restaurar você, para te alcançar, para purificar de todo o pecado. Existe alguém aqui que precisa perdoar? Se existe alguém que precisa perdoar, de perdão, a gente quer te dar essa oportunidade. Assim como essas pessoas passaram por esse processo de serem perdoados, porque se com o teu coração você crer, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Tem alguém aqui nessa condição? Já tem uma moça aqui na frente? Uma irmã, por favor, abraça essa irmãzinha que está aqui. Tinha uma canção? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo engano do pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram no tempo da rebelião. Nós ficamos muito alegres nesse estilo de casais, por ver muitas pessoas se convertendo. Mas também nós ficamos tristes, porque algumas pessoas endureceram o coração. E se você, meu amado ou minha amada, entrou nesse lugar e tem dificuldade de liberar perdão ou de receber perdão, se você ouvir a voz do seu Deus, não endureça o vosso coração. Venha logo, porque há libertação para você. Ele quer te fazer livre desse jugo, dessa culpa,
desse sentimento que não agrada a Deus. O Senhor está nesse lugar e Ele quer declarar perdão sobre a tua vida. Ele quer declarar leveza sobre o teu coração. Você não foi feito para viver atormentado. Você foi feito para receber a paz que excede a todo entendimento. O Senhor Jesus falou: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do Senhor, ela excede a todo entendimento. Se você entrou aqui nesse lugar com o teu coração atormentado, eu quero declarar que você não precisa sair daqui da mesma maneira. O Senhor Jesus está aqui e Ele quer fazer com que você saia daqui livre, livre de todo o peso do pecado, da culpa, de todo sentimento que não provém de Deus. Amados, se ouvirem a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Vinde e arrazoemos. Esse arrazoar aí é vem conversar com Deus. Vem conversar com o Senhor. Vem abrir o teu coração para Ele. E deixa Ele tocar em você. Aleluia. Modesto. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, como é bom ver pessoas crendo que o Senhor ainda é o mesmo e pode libertar. Como é bom saber que pessoas precisam de perdão e precisam de perdoar. Glória a Deus. Muito obrigado, porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que bom termos uma oportunidade como essa, onde se abre uma porta da graça para podermos experimentar, Senhor, a Tua palavra, as Tuas promessas. Como é bom testemunhar isso e ver que o Espírito Santo está agindo poderosamente na terra e em nosso meio. Oramos, Pai, para que esse dia seja uma prova disso. Que cada um desses que vieram à frente, homens e mulheres, jovens, que sejam alcançados de uma maneira poderosa para experimentarem a libertação do perdão, de perdoar. Senhor, nós declaramos agora que todo engano, todo espírito de engano, sai em nome de Jesus. Espírito que aprisionou a mente, o coração de alguns, seja completamente expulso, para que elas agora, tão somente, tenham um Espírito em suas vidas, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, atuando na vida delas, a partir de hoje, a partir dessa semana, e que venham a dar muitos frutos, Senhor, para a Tua glória. Nós declaramos como igreja, livres pelo sangue do Cordeiro, declaramos que toda a ação das trevas sejam neutralizadas, que toda arma que era contra vocês não prospere, porque Jesus, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas feridas, e nos fez filhos para fazer parte de uma família. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, para darem muitos frutos, para a glória de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela ação do Teu Espírito. Nós te aplaudimos mais uma vez. Aleluia! Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Ô Senhor. Irmãos, antes de sair, abraça aí uns 10 irmãos. Vão na paz de Jesus. Que temos uma semana abençoada. E os homens aí de verdade, não esqueçam de comprar o convite para o encontro. Vão em paz, irmãos.